Ok. Olha, a discussão sobre a proteção de crianças e adolescentes na internet impulsionou uma série, como o Pedro falou agora há pouco, de projetos no Congresso Nacional sobre o tema, que tem recebido apoio do governo e também da oposição. Mas alguns pontos ainda não são consenso. A oposição avalia obstruir a votação se o texto do projeto contra a adultização incluir dispositivos que restringam a liberdade de expressão nas redes sociais. Para entender as diferenças de pontos de vista sobre esse projeto da adultização, nós chamamos para o debate os deputados Capitão Alberto Neto, do PL, Partido Liberal, e Sâmia Bonfim, do PSOL. Aos dois eu agradeço pela disponibilidade ao falar com a gente aqui da CNN. Muito boa noite. Eu vou começar com a deputada Sâmia Bonfim. Deputada, qual é o caminho para diminuir os riscos enfrentados por crianças e adolescentes nas redes sociais? Muito boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade do debate, que se tornou um dos mais importantes do nosso país, não só pela denúncia que o influenciador Felca fez desse cenário de exposição e adultização das crianças, mas porque o tema da regulamentação das redes é um tema que precisa ser enfrentado há muitos anos no país, mas que infelizmente foi impossível de obter avanços aqui no Congresso Nacional. Por isso, respondendo diretamente à sua pergunta, é o que eu defendo, que haja um processo amplo de regulamentação de redes, porque hoje a verdade é que se pode praticar todo tipo de crime, inclusive envolvendo, expondo crianças a uma prática, inclusive, de ganhos financeiros a partir da exposição da sua imagem, ou mesmo de uma sexualização mais explícita, sem que haja mecanismos para coibir esse tipo de prática. Hoje, há uma demora muito grande para que conteúdos, inclusive, possam ser derrubados. É necessário, muitas vezes, uma luta judicial para que isso seja concretizado. A gente defende que haja mecanismos, né, de proibição e, portanto, de derrubada mais céleres, a inteligência, a tecnologia capaz de fazer isso, bem como, organizar aquilo que pode ou não pode ser feito nas redes sociais. Isso porque nós estamos falando daqueles ambientes que são mais públicos e mais conhecidos, sem contar em canais, em grupos que são formados em outras redes, que também são espaço cheio para proliferação desse tipo de violência. É um debate que precisa ser encarado e eu acredito que o influenciador Felca cumpriu com um papel muito importante para as famílias brasileiras, para as crianças. Eu sou mãe de um menino de 4 anos. Eu fico aliviado que finalmente a gente tem a oportunidade de avançar com esse tema e eu tenho certeza que a sociedade brasileira espera isso do Congresso Nacional. Deputado Capitão Alberto, qual é o caminho para diminuir os riscos enfrentados por crianças e adolescentes nas redes sociais? Boa noite, obrigado pela presença também. Boa noite, Leandro. Boa noite, Sâmia. Um prazer estar aqui na CNN. Eu vou trazer mais para o aspecto da segurança pública, trazer um pouco da minha expertise de policial. Concordo com tudo que a Sâmia falou. Agora, como realizar essa proteção das crianças? Hoje, infelizmente, nós temos uma justiça lenta e que beneficia os pedófilos, os estupradores, os agressores no nosso país, né? Então, nós precisamos ajustar, além das redes sociais, e aí não é, e aí por isso que a gente tem que ter muito cuidado, por isso que a gente está com medo, a oposição está com medo desse projeto vir jabuti, como a própria Sam falou, em regulamentar as redes sociais. Essa palavra parece que é um doce na boca da esquerda, na boca do ministro Alexandre de Moraes, que está todo tempo querendo censurar, inclusive até punido, né? É um páreo agora de violador dos direitos humanos, querendo combate e até censura não só de parlamentar, mas de jornalistas, de revistas. Então, a gente tem que ter muito cuidado na questão da regulamentação das redes. Mas, em termos de combater a pedofilia, a gente precisa majorar a pena, trazer castração química para pedófilo, a gente precisa ajustar o ECA para responsabilizar os pais que estão monetizando em cima de erotização das crianças. O tema que o Felca trouxe é fundamental, é importante, vai ter o apoio, vai ter o nosso apoio no Congresso Nacional. Agora, nós não vamos apoiar se tiver uma regulação das redes sociais, um jabuti que venha trazer censura para o nosso país. Isso nós vamos combater com muita veemência e eu tenho certeza
que nós vamos priorizar, e é o que o debate está precisando, é o combate à pedofilia. Então, a palavra não é o monitoramento. Eu acho que a palavra que quem tem que monitorar é a polícia. São os policiais que precisam investigar, descobrir quem são os pedófilos e botar esses caras na cadeia. Prisão, lógico que a nossa Constituição não permite, mas por mim era prisão perpétua, até guilhotina se tivesse. Mas não. O que nós precisamos é de uma cooperação, o uso da tecnologia, e aí sim uma cooperação com as redes sociais, que já têm as suas diretrizes, que combatem a crimes sexuais, que combatem pedofilia já nas suas diretrizes de redes sociais. Agora a gente precisa dessa cooperação com as polícias para que a gente possa ter mais efetividade no combate à pedofilia no nosso país. Ok. Antes de seguir para a próxima pergunta, deixe-me passar para a deputada 30 segundos, depois eu passo 30 segundos para o deputado também, já que a deputada foi citada. Deputada? Pois não. Bom, na verdade, a gente já poderia ter avançado com o tema da regulamentação nas redes sociais. Eu queria lembrar que na última semana estava na pauta o projeto 2628, que, aliás, é estrito sobre o tema da proteção das crianças e adolescentes nas redes sociais. Estava na pauta a urgência, ou seja, essa semana a gente já poderia avançar com o mérito, mas infelizmente não foi possível porque aconteceu um motim golpista que sequestrou o Congresso Nacional e que não foi possível avançar com nenhum projeto. Então, quando a gente for ouvir as pessoas dizendo que são favoráveis a proteger a infância e a adolescência nas redes sociais, é importante se lembrar dos acontecimentos fáticos, do que de fato acontece no Congresso Nacional e quem, infelizmente, impediu que isso pudesse avançar na última semana. Deputado, o senhor tem o mesmo tempo. Sim, é como a esquerda banaliza o nome golpe, né? Pelo amor de Deus, a gente fez uma obstrução na mesa diretora, como eles fizeram. Tem vários relatos na época da reforma trabalhista, e agora estão mudando de opinião de um dia para a noite, chamando de golpe. Como o ministro Alexandre Moraes chama de golpe o 8 de janeiro, que não teve forças armadas, não teve tanque nas ruas. A gente está passando uma vergonha internacional que saiu no jornal mais, acho que mais lido no mundo, que é o Wall Street Journal, mostrando que o golpe da toga é esse, e isso está avalizado pela esquerda, a mesma esquerda que questionou o ministro Alexandre Moraes. Então, assim, eu não consigo nem debater mais com a Sâmia, porque se elas acham que a gente está dando um golpe de Estado, ocupando a mesa para ter um diálogo e tentar soltar presos inocentes que estavam em frente aos quartéis e que estavam se manifestando de maneira pacífica. Fico imaginando quando o MST chegar aqui no Congresso, ela vai chamar de golpe também, e a gente vai mandar fazer o Alexandre Moraes para Ok. prender todo mundo do MST. É a mesma coisa que aconteceu. Eu comparo o Alexandre Moraes, sabe o quê, Leandro? Ao Hitler. Assim como os judeus entraram nos trens e não sabiam para onde iram Ok. e foram para campos de concentração, o Alexandre Moraes tem um relatório, mostrou claramente que ele pegou as pessoas, mais de 1.500 pessoas, de frente aos quartéis, sem ter participado do 8 de janeiro, colocou na cadeia e verificou por meio de memes. Ok. Essa é a justiça brasileira, essa é a vergonha mundial que a gente está passando. Ok. Deputado, eu vou seguir com a próxima pergunta. Senhores, alguns especialistas consultados pela CNN apontam que o Estatuto da Criança e do Adolescente já possui mecanismos suficientes para garantir a proteção aos menores em casos como os citados pelo youtuber Felca. Diante disso, o que é mais urgente, a mudança da lei ou ferramentas para garantir que ela seja cumprida? Deputada Sâmia. Olha, as redes sociais hoje, a forma como elas se organizam, proliferam esse tipo de conteúdo em primeiro lugar, e foi isso também que o vídeo do Felca demonstrou. O algoritmo favorece esse tipo de conteúdo. Segundo, há uma possibilidade de que perfis lucrem com esse tipo de conteúdo. E terceiro, e não menos grave, as próprias Big Techs lucram com isso. Então, vejam, isso não é apenas um fato específico sobre o tema da adultização e erotização de crianças. Isso envolve também outras formas de violência, como a violência racista,
a violência de gênero, os discursos de ódio. Há também uma série de especialistas que indicam que são conteúdos que são favorecidos, são mais acessados, divulgados e geram mais engajamento e mais dinheiro nas redes sociais. É por isso que nós defendemos que haja uma atuação contundente do parlamento e, portanto, do Estado brasileiro diante desse estado de coisas. O que a gente defende é simplesmente aquilo que não pode na vida real, também não pode nas redes sociais. Se existem regras que permitem um bom convívio da criança, se o ECA garante o direito à proteção, à não sexualização, se garante o convívio com a sua família, se garante que ela deve ter acesso à saúde, a outros direitos, é necessário que as redes sociais, que muitas vezes são uma extensão da nossa vida, também seja um ambiente que o ECA seja de fato respeitado. Mas da forma como as coisas se organizam nos dias atuais, infelizmente, isso não é uma possibilidade. Regulamentação é nada mais do que isso. Aqueles que alegam censura, de certo, estão confortáveis com esse ambiente nas redes sociais ou acham que esse tipo de crime pode seguir acontecendo. Ok. Claro, os pais também têm a sua responsabilidade de monitorar o que seus filhos estão acessando nas redes sociais, de garantir que eles não sejam expostos. Os pais são os primeiros a tomar esse tipo de iniciativa. Agora, quando as plataformas forem meios de incentivo a esse tipo de prática, aí sim, os pedófilos, os exploradores, os abusadores vão encontrar nas redes guarida para seguirem cometendo crime. E mais uma vez, repito, com dificuldade de derrubar esse tipo de conteúdo quando eles são denunciados, isso deveria ser automático. O algoritmo, as plataformas não deveriam estimular esse tipo de conteúdo. Ao contrário, a Ok. tecnologia, a ciência, a inteligência o suficiente para que eles sejam imediatamente bloqueados. Responsabilização daqueles que acessam e divulgam esse tipo de conteúdo, mas da forma como acontece hoje, isso ou não acontece ou demora muito. Muita disputa judicial para que possa ir adiante. Deputado, o que é mais urgente agora? A mudança da lei ou ferramentas para garantir que ela seja cumprida? Leandro, eu acredito que as duas podem andar juntas. Aqui, estamos aqui para trabalhar, a gente está no Congresso Nacional, a Casa do Povo, para poder regular e proteger as nossas crianças. Não tem dificuldade nenhuma de aprovar uma legislação no mesmo dia que aprove na Câmara, no outro dia no Senado, no outro dia o presidente vai sancionar. Não tem dificuldade, não tem por que as coisas andarem de maneira separadas. A gente precisa, lógico, a legislação já existe, pedofilia já é crime, o ECA já faz a proteção da criança e do adolescente. O que a gente precisa é majorar essas penas, que são muito brandas. E os criminosos se sentem muito à vontade de continuar cometendo crime. E, lógico, minha vida toda trabalhando na segurança pública, e a gente percebe que os criminosos eles vão evoluindo. A gente fecha uma porta, eles conseguem abrir de outra maneira. Então, o uso da tecnologia, que a Sam falou, é fundamental. Eu praticamente concordo com quase tudo com o que ela disse. A gente precisa, agora, lógico, e eu não sei se a esquerda está favorável, a gente precisa majorar a pena para pedófilo, ajustar o ECA, que ainda é muito brando, acaba não fazendo a proteção para a criança e para o adolescente. Isso precisa ser ajustado, o nosso ECA. O uso de tecnologia, a rede social evoluir e trazer essa proteção do algoritmo, de palavras-chave, a cooperação, que eu estou lutando bastante para que aconteça, a cooperação das redes sociais com os órgãos policiais para que a gente possa identificar os criminosos e não, desculpa, e não só tentar banir uma rede e prejudicar milhões de pessoas. A gente precisa dessa cooperação para colocar os criminosos na cadeia. Porque se a gente traz uma regulamentação e um projeto que não tem efetividade para combater a pedofilia, mas que prejudique praticamente a rede social, nós vamos estar prejudicando milhões de empregos que são gerados por meio dos pequenos comerciantes que precisam impulsionar na rede social. E, lógico, o criminoso ele vai procurar uma brecha para entrar, e aí a gente tem que ter mecanismos de inteligência, de tecnologia e de cooperação com a segurança pública para a gente colocar esses criminosos na cadeia e punir os pais que estão erotizando as nossas crianças.
Para senhores, no vídeo do Felca, o influenciador mostra como o algoritmo aprende comportamentos de pedófilos nas redes sociais, até citado pela deputada Sâmia Bonfim agora. Como combater esse tipo de atuação, deputado? Aí cada uma terá 1 minuto agora, Sim. porque o nosso tempo está estourado. Perdão. Primeiras damas. Agora seria a sua vez de fazer Tudo bem. A defesa, sim, sobre o algoritmo. O algoritmo, ele, já pelo vídeo do Felca, mostra que realmente, quando ele começa a curtir a erotização de crianças e começam a aparecer novos vídeos. Isso precisa ser identificado rapidamente pelas redes sociais. Então, e a Sâmia tem razão nesse sentido, que a gente precisa que as redes sociais tenham esse mecanismo para trazer mais essa proteção para as nossas crianças. Não faz sentido, primeiro, ter erotização nas redes sociais, né? Isso já tem que ser proibido de imediato. E aí a gente precisa da tecnologia para que a rede social identifique o mais rápido possível e consiga identificar quem postou, para que a gente possa punir o responsável pela postagem, né? E não colocar, e aí a gente tem que ter cuidado, não colocar toda a responsabilidade, muitas vezes, querer colocar a responsabilidade em cima da rede social. E aí você vai punindo a empresa e a empresa vai dificultando a distribuição de outros materiais que não são esses e prejudicando o negócios no nosso país. Ok. Então, o que é que a gente precisa? A tecnologia precisa para que o algoritmo não trabalhe nesse sentido de erotização e que a rede social identifique quem postou. Quem postou, nós temos um código penal rigoroso para poder puni-lo e que a gente possa evitar esse tipo de crime. Deputada, como combater esse tipo de atuação? Olha, eu acho que há um consenso em que os criminosos devem ser responsabilizados, que os pais que expõem os seus filhos a esse tipo de coisa também devem ser responsabilizados. Mas o que aparentemente não há consenso, e é o que eu defendo, é que as big techs também sejam responsabilizadas, ou seja, as plataformas, os responsáveis pelas redes sociais, porque elas não são instrumentos neutros, né? Não está ali sendo utilizada sem que não tenha responsabilidade direta sobre o conteúdo. Ao contrário, o que o vídeo do Felca mostra é que elas estimulam esse tipo de conteúdo, faz os usuários ganharem dinheiro com isso, estimula que você tenha mais acesso a esse tipo de conteúdo e elas diretamente também ganham dinheiro com isso. É isso que precisa ser tratado no Congresso Nacional, entre outras frentes. Para contribuir com esse debate, inclusive, o nosso mandato protocolou o projeto 3898, que visa proibir a monetização com esse tipo de conteúdo e cria responsabilidades, regras para as big techs, para que conteúdos como esse não sejam mais utilizados, não sejam monetizados e que haja uma responsabilização do conjunto da sociedade. Ora, os abusadores precisam ser responsabilizados. Os pais também, afinal de contas, são eles que autorizam ou não a forma como seus filhos estão nas redes sociais. Mas e os donos das big techs? Vão continuar ganhando dinheiro em cima da Ok. erotização das nossas crianças até quando? É isso que nós defendemos, que haja um fim. Conversamos ao vivo com os deputados Capitão Alberto Neto, do PL, e também Sâmia Bonfim, do PSOL. Aos dois eu agradeço pela presença aqui, pela disponibilidade ao falar com a gente da CNN. E até a próxima. Boa noite. Um abraço a cada um, em cada um. Muito Boa noite, Leandro. Boa obrigada. noite, Tchau, tchau. Sâmia. Boa noite.